Oi, tudo bem? Bom, depois de tanto tempo, nós estamos trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal. Espero que daqui por diante venhamos trazer vídeos semanalmente aí para vocês. Espero também que o tema no qual você viu na descrição do vídeo, no título do vídeo, não tenha te assustado. Na verdade, tudo tem um porquê. E o porquê do tema desse vídeo nós vamos falar para você agora mesmo. Bom, gente, embora eu não faça parte de nenhuma denominação, embora eu não pertença a nenhuma denominação religiosa ou a nenhum ministério de igreja evangélica, e embora também isso faça parte do passado meu, eu fui sim, eu fazia parte sim de um determinado ministério, de uma determinada igreja evangélica. Bom, eu me afastei, né? Hoje eu não pertenço a nenhuma igreja evangélica, mas a minha fé permanece a mesma e as minhas falhas também. E eu me perguntei muito, depois de procurar no YouTube, sobre o tema deste vídeo. Eu me perguntei o porquê que as pessoas estavam deixando a igreja evangélica, estavam indo em busca de outras religiões. Mas eu observei bem o meu passado, e a resposta eu encontrei no meu passado. O porquê que eu me afastei, o porquê que eu saí da igreja evangélica. Lembrando que eu não estou aqui falando mal da igreja evangélica. Eu não vou falar mal de nenhuma denominação. Eu não vou falar mal de nenhum ministério. Nem vou acusar. E nem vou chamar de erro do sistema. Porque muitos fazem vídeo e botam a culpa no pseudo-sistema religioso. E na verdade, eu não acredito que é falha do sistema, até porque eu não considero. Eu não tenho nenhuma denominação como sistema religioso. Porque o fim, na verdade, o propósito de um determinado ministério, de uma determinada denominação quando foi criado, jamais foi ser um sistema. E sim ser um local de acolhimento, ser um local onde pessoas seriam tratadas espiritualmente. Embora, com o decorrer do tempo, a essência foi se perdendo. E é sobre isso que eu quero falar, o que eu estou falando já no vídeo agora. Gente, eu fui pesquisar na internet. Primeira coisa que eu pesquisei, deixando bem claro que eu não estou falando mal aqui de nenhuma religião, mas eu pesquisei porque estava preocupante, aparecia para mim direto pessoas que estavam saindo da igreja evangélica para ir para a Umbanda. O que antes acontecia, sentido contrário, as pessoas saíam da Umbanda ou das religiões afro para ir para a religião evangélica. E eu me perguntei muito por que isso estava acontecendo agora. Ao contrário, foi quando eu parei para pensar e eu descobri que o maior problema em si não é a religião. Eu não posso falar que há religião, porque a palavra religião significa religar aquilo que estava desligado, e não é a religião. O problema é o que estão fazendo dessa religião para se promover. Pessoas que usam do meio religioso para tirar proveito financeiro, para ensinar ou para trazer, na verdade, ensinamentos que trazem medo, que aprisionam as pessoas, embora a essência do evangelho é libertação. Mas infelizmente o evangelho está sendo usado para aprisionar. As pessoas estão presas. A todo tempo
em que eu estive no Evangelho e li, eu via sempre que a Bíblia sempre foi contra o pecado. Mas que tipo de pecado? O que é pecado? Esse é o maior problema que acontece no meio das religiões em si. Porque se você for para aquele ministério, isso é pecado. Se você for para o outro, isso não é pecado, mas aquilo é pecado. E assim, o que não é pecado no ministério, é pecado no outro. E o pecado vai sendo estabelecido não por Deus, e sim pelo homem. E o erro acontece aí, é quando o homem quer tomar o lugar de Deus, estabelecendo o que é pecado e o que não é. O povo erra e perece por falta de conhecimento. E esse é o maior problema que acontece na igreja. Esse é o maior problema que acontece nas religiões cristãs. É que o homem sempre põe a mão no meio e, de uma certa forma, manipula o povo, dizendo que isso ou aquilo é pecado, por proveito próprio. Se você for pesquisar no YouTube, e eu até te peço que não faça isso, mas se for fazer, você vai ver quantos escândalos acontecem. E eu tive muitas decepções. Tive contato com muitas pessoas na época em que estive na igreja. Pessoas que tinham nome, pessoas que eram conhecidas. Mas eram pessoas que pregavam contra a bebida, mas bebia. Pessoas que pregavam contra ao adultério, mas adulteravam. Pessoas que pregavam contra a prostituição, mas se prostituíam. Pessoas que pregavam contra o uso de drogas, mas se drogavam. E aquilo trouxe uma certa confusão na minha mente, mas espera aí. É pecado para a igreja, é pecado para quem está no banco, e não é pecado para quem está cá em cima. Espera aí. Quem é que estipula o pecado? É Deus ou o homem? Me lembra muito aos filhos de Eli, Ofni e Finéias. E o resultado não foi bom, viu, gente? Eram de linhagem sacerdotal, né? Eram filhos de sacerdotes. Ensinavam algo para o povo, mas viviam algo totalmente diferente. É como você pregar que ouvir música secular é pecado, mas você ouve. É como você pregar que tocar na noite é pecado, mas você participa escondido. E o problema maior ainda é quando acontecem essas coisas e aquela pessoa que ouviu a sua pregação condenando tal ato te vê cometendo esse ato. Então esse é o motivo pelo qual muitas pessoas se desligam de determinada religião e partem para outra. Mas é certo isso? Não. Porque a experiência tua com o Eterno, com o Criador, ela deve ser direta. Ela não deve passar pelo pastor, ela não deve passar pelo ministério, pelo missionário, pelo obreiro, pelo bispo, pelo apóstolo. A tua comunhão com o Eterno, ela tem que ser direta. Não justifica
você tomar uma atitude tão drástica de estar em um segmento e ir para o outro. Não é uma outra religião que vai te preencher. Embora te traga alguma alegria, que é momentânea, mas não vai te preencher. Não vai mudar a tua história. Depois que eu me afastei da igreja evangélica, eu estudei, tentei participar de inúmeras religiões e eu descobri que não era isso, gente. Queria preencher o meu vazio. Mas o que vai preencher o vazio, que vai preencher o teu vazio, é a tua comunhão direta com o Criador. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Para você. Para você que tá lá na frente, que vive ensinando algo e vivendo outro, cuidado, viu? Cuidado. Eu creio que não com o Eterno, porque o Eterno é muito bom, Ele é muito misericordioso. E eu não sou daqueles que prega que o Eterno vai pôr a mão, não. Existe algo chamado lei da semeadura. Plantou, colheu, filho. E tem muito, gente. Tem muito. Tem muitos. Houve um tempo que eu quase deixava de acreditar no Eterno por esse motivo. Por pessoas que eu via ensinando que era pecado adulterar, mas já terminou o culto e levou a parceira para um motel. Eu não estou aqui para denegrir o Evangelho, porque o Evangelho ele é imaculado, ele não tem máculas. Quem erra são essas pessoas que me envergonham. São essas pessoas que usam do Evangelho para trazer falsos ensinamentos, doutrinas que não existem. E além de trazer essas doutrinas que não existem, eles não vivem essa doutrina. Ainda esses dias eu estava vendo o vídeo de um pastor de uma determinada religião que numa live, ele além de agredir a sua parceira, a sua esposa, além de agredir fisicamente, ele agrediu verbalmente. E aí eu te pergunto algo, e se a ovelha que viu ele pregar tanta santidade visse aquele vídeo? Ou na verdade, quantas ovelhas dele viu aquele vídeo e se decepcionou? É por isso que a palavra diz, ai daquele por onde vier o escândalo. E muitos escândalos acontecendo. Gente, quando eu errei, eu preferi chamar ao meu pastor na época e me desligar. Para não trazer nenhum tipo de escândalo. Porque é feio, é horrível e não é bom. E eu estava vendo aqui, voltando ao nosso raciocínio no YouTube, quantos jovens não saíram da igreja evangélica e foram para a religião afro. Aí você pode dizer, a culpa é de Satanás, a culpa é do diabo. Às vezes não. Às vezes não. O nosso maior erro é atribuir todas as culpas ao inimigo. O inimigo simplesmente influencia. Eu não sou advogado do diabo não, gente. O inimigo ele influencia. Você vai se você quer. Ele sugere. Você vai se você quer. Desde Adão e Eva sempre foi assim.
O inimigo, ele sugere, mas você tem um tempo para pensar. Eva, quando comeu a fruta, segundo a história, Eva sabia que não era para comer a fruta. A serpente jamais empurrou a fruta na boca de Eva. Eva foi convencida. Eva acreditou que o que a serpente estava falando era verdade. Da mesma forma, Adão. Eva não empurrou a fruta na boca de Adão. Adão foi convencido. Adão foi convencido. Às vezes é necessário admitirmos os nossos erros. E gente, se não é pecado você beber, para que você prega que é pecado beber? Não tem por que pregar que é pecado beber. Se você ouve música secular, por que você prega que é pecado ouvir música secular? Se você prega que é pecado a sensualidade, porque a saia de tecido fino não dá pra ver até as tuas roupas íntimas? Se você prega que vaidade é pecado, por que dá progressivo no teu cabelo? São essas coisas que afastam alguns jovens da igreja. Você sabe por quê? Porque o homem criou uma série de pecados que não existem. O sangue, o sacrifício, ele veio para tirar o jugo. Ele veio para tirar o pecado, ele veio para libertar o homem. Só que quando o próprio homem ele tenta fazer as regras dele, o que acontece? Aí o jugo pesa. Aí ao invés de libertar, você acaba sufocando. E algumas pessoas são lisas. Quando se sufocar, elas escorrem e vão em outras direções. Esses dias eu estava conversando. O vídeo está ficando até um pouco longo, mas a gente está conversando aqui. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei a verdade. Se você estiver iludido que determinada religião vai para o céu e outra não, você vai estar enganado. Isso é uma ilusão sua. Porque até aqui ninguém sabe quem vai. Sabe? Eu tenho aprendido muito nesses últimos dias que eu estou longe. Agora detalhe. Você que está pensando em mudar de religião porque está se sentindo sufocado, foque em Cristo. Deixe que pense que você está pecando, mas não se afasta do eterno, não. Não abandona o sacrifício, não. Um só Deus, um só Espírito, um só batismo. Reflita antes de tomar qualquer atitude. Reflita. A maioria das pessoas que se afastaram é porque ainda não tiveram experiência pessoal com o Eterno. E às vezes isso é necessário. Essa experiência pessoal. Porque quando você tiver uma experiência pessoal com o Eterno, ainda que te acusem, ainda que te disciplinem, ainda que falem de você, o Eterno, Hashem, será sempre o grande na tua vida. Vou falar mais, no modo mais simples. Quando você tiver uma experiência pessoal com Ele, com Deus, Deus vai ser sempre Deus na tua vida. E o resto é resto.
Ah, mas fulano fez... Deus vai ser sempre Deus. E toda vez que você pecar, confessa, mas confessa para Ele. Há uma interpretação muito errônea disso. Ah, irmão, pecou, você tem que contar para o pastor que você pecou. Não. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que é confessar? É admitir que errou. Confessar não é você falar da tua intimidade para quem quer que seja, não. Confessar é quando você chega e admite que o erro foi teu, que você errou. Isso é confessar. Esse é o erro de interpretação que muitos cometem. Não, você tem que confessar, você tem que falar para o... Não. Confessa e deixa e alcança a misericórdia. E o resto, o sangue de Jesus faz na tua vida. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.